Oi, meu nome é Matheus Brito e esse aqui é o canal Contradições. Essa semana eu estava assistindo o canal Flow e a Gabriela Priori foi lá fazer uma participação. E ela estava tendo uma discussão com o Monark sobre a educação. O Monark queria afirmar que a educação do Brasil é uma bosta, segundo ele, e ela estava discutindo com ele que ele não tinha dados para falar isso. E ele falou uma coisa que me intrigou. Vamos Que a escutar. educação do Brasil é uma merda? Pode, que ela não. Eu acho que pode. Pode falar que ela é uma merda, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela não evoluiu. Eu sei que ela evoluiu, porque educação. Mas você pode falar, se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas ó, por exemplo, se eu tenho uma percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão, qual é a progressão que todo mundo evoluiu? vai ver Singapura, por Não, exemplo. qual é a progressão? A gente sabe que país como Singapura. Qual é a progressão? Mas isso é muito chato. Tá, esse é o ponto da discussão. Ele disse que Singapura evoluiu muito e o Brasil não evoluiu igual eles. Por que que o Monark usa Singapura como um exemplo? Por que que é sempre Singapura que eles falam quando querem falar sobre uma educação de qualidade? Eles falam de Singapura por causa desse ranking aqui, o ranking PISA. O ranking PISA é um ranking criado pela OCDE. E ele avalia países da OCDE e também alguns países que não pertencem à OCDE. E é um ranking que dá uma nota para a educação do país e depois ranqueia cada país. E a Singapura, ela está em segundo lugar, mas ela perde somente para alguns lugares da China, não a China como um todo. Agora, a gente vai avaliar aqui o ranking PISA, porque ele é um ranking super contraditório. Esse artigo aqui, ele vai falar sobre alguns problemas inerentes ao ranking PISA. O ranking PISA é um ranking super contraditório e muito criticado entre os especialistas da educação. E esse artigo vai falar sobre alguns problemas dele, como por exemplo, o ranking PISA ser comparado ao QI. O QI é uma avaliação do quão uma pessoa é inteligente. E essa avaliação deixou de ser utilizada porque ela dá um número para o seu intelecto. Só que o nosso intelecto, ele é muito mais complexo do que um número só. Para avaliar nosso intelecto, precisaria de muitos parâmetros, parâmetros esses que não davam para ser resumidos em um número, de 1 a 200, por exemplo. E o ranking PISA faz a mesma coisa. Quando ele avalia a educação, ele dá um número para ela, um número muito simplista. E quando você avalia uma educação de país, você não está avaliando só a educação, porque a educação ela influencia em tudo. Como a gente vai ver mais para frente, ela influencia na economia, ela influencia no índice de desenvolvimento humano, ela influencia em tudo, e tudo tem influência nela. Então, quando o ranking PISA dá um número simples assim para a educação de um país, ele não está sendo justo com aquele país. Outros problemas, por exemplo, é o fato dele avaliar todos os países da mesma forma. Ele avalia da mesma forma o Japão e o Brasil, duas culturas diferentes, dois países com tamanhos diferentes, geopolíticas diferentes, dois países completamente distintos. Então, como é que você vai avaliar os dois países da mesma forma? Não é injusto? Mas mesmo assim, o ranking PISA é uma das poucas formas que a gente tem de dizer qual país tem a melhor educação que o outro. Mas fiquem ligados que ele não é tão confiável assim, que ele é totalmente contraditório. Algumas pessoas até dizem que ele é uma tentativa de aplicar o neoliberalismo em todas as educações de todos os países, porque ele diz que os países neoliberais são melhores. Só que, por exemplo, a Finlândia, que está no ranking 7 aqui, quando ela aplicou políticas neoliberais na educação, a educação dela piorou. Então, isso nem sempre é uma verdade. E agora a gente vai para esse trabalho de graduação aqui, que é de uma aluna de economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Agora, por que uma aluna de economia está avaliando a educação? No caso, ela está avaliando a educação de Singapura e de Finlândia. Porque, como Singapura percebeu, a educação e a economia, elas estão intimamente ligadas. Quando você melhora um, o outro vai melhorar junto. E o que a Singapura fez? Uma coisa que o Brasil nunca vai aprender, que é justamente o que o Igor estava falando lá no Flow. Aqui no Brasil, quando você tem uma política de governo, como por exemplo o governo Lula, ele criou uma estratégia na educação. Depois, quando chegou, depois foi a Dilma, aí quando chega o Bolsonaro, ele quer fazer o seguinte, ele quer esquecer tudo que o outro fez e começar tudo de novo. E esse é um grande erro. A Singapura fez um projeto de nação que durou mais de 30 anos. Eles começaram essa política para melhorar a educação e a economia juntamente nos anos 60. E ela só foi levar eles para melhor educação em 2013. Então, foi um projeto de nação que durou anos, não um governo de 4 anos e depois o outro mudando completamente. O país quis melhorar como um todo e todos os governos trabalharam para isso, não esquecendo o que o governo anterior fez, mas melhorando o que ele fez. E para você entender o quão foi bom essa política da Singapura, nos anos 60, a renda per capita do país era de US$ 500. E em 2013, a renda per capita subiu para mais de US$ 50.000. E como é que eles fizeram isso? Bom, primeiro, eles avaliaram como é que estava a situação na Singapura. A Singapura, nos anos 60, tinha acabado de sair da independência. E ela era um país formado por várias culturas diferentes. Lá se tinham chineses, indonésios e diversas outras pessoas de países próximos. E não se tinha uma identidade nacional. As pessoas lá não conseguiam nem comunicar com o outro. Então, uma das primeiras medidas deles foi centralizar o ensino básico e tornar um ensino de inglês obrigatório. Porque dessa forma, com todo mundo falando uma língua igual, eles conseguiriam construir essa identidade nacional que faltava. E isso foi genial. E ao mesmo tempo, eles mudaram a economia do país. Eles começaram uma industrialização e tentaram focar na indústria de exportação. Depois disso, eles fizeram outras medidas para melhorar a economia e a educação ao mesmo tempo. Uma fase interessante foi a fase de 1974 a 1985. Essa geração de pessoas, toda essa geração foi chamada de geração Yes Man, porque era uma geração que só sabia falar Yes Man, só aceitava ordens e não sabia inovar, ser criativa e desenvolver o país. E eles foram estudar isso e perceberam que o problema nisso estava na educação. Eles chamaram essa cultura educacional de cultura spoon feeding, que em inglês literalmente significa alimentar com a colher. E o que quer dizer essa expressão? Quer dizer que você está dando na boca da pessoa, está alimentando ela, só dando conteúdo para ela e ela só recebe aquilo e não é crítica, ela não desenvolve, ela não descobre sozinha. Você está dando tudo na boquinha. Existe um pensador brasileiro que já criticou isso lá nos anos 70. O nome dele era Paulo Freire. Ele chamava o spoon feeding de educação bancária, que é só outra analogia para a mesma coisa. Ele dizia que a educação bancária era aquela que só depositava no aluno e isso fazia com que ele não fosse crítico. E ele chamava essa pedagogia de pedagogia do oprimido. E lá em 1986, Singapura percebeu isso e percebeu o problema disso e resolveu mudar. E isso fez muita diferença para a educação do país e foi isso que fez com que eles se tornassem a educação que eles são hoje. De 1986 para frente, eles decidiram mudar essa cultura que gerou a geração Yes Man,
Para isso, eles precisaram criar uma educação crítica, uma educação que instigasse os alunos a descobrir, serem críticos, criativos, e isso desenvolve o país. Porque para desenvolver um país, você precisa de pessoas que desenvolvam. E, juntamente com isso, eles precisaram melhorar a educação em diversos outros aspectos, como, por exemplo, melhorar o salário dos professores. Os professores antes recebiam muito mal, e depois eles passaram a receber igual um médico do setor público, igual um engenheiro também. E também criaram também deram oportunidades para os professores fazerem cursos de formação. Existiam cursos obrigatórios de 100 horas por ano e o professor podia tirar um período sabático para estudar. E se você quisesse ser diretor de uma escola, você teria que fazer um curso de 1 ano de duração. Tá, mas tudo isso fez com que Singapura criasse um ensino meritocrático. Lá, quanto mais estudioso ou quanto melhor o aluno se sai em provas e tudo mais, melhor ele tem condições de vida, mais oportunidades ele vai ter. E isso gerou um problema, porque os alunos sempre queriam alcançar o ensino superior, eles não queriam focar no ensino técnico. E aí o país precisou valorizar o ensino técnico, porque nem todos precisam ter o ensino superior, se a sua vocação é o trabalho mais técnico. E para isso, eles valorizaram o ensino vocacional. E aí as pessoas começaram a dar mais valor nesse tipo de estudo. E nem todos precisavam ir para o ensino superior para ter condições de vida boa. E lá para você escolher para qual você vai, depende das provas. Existem 3 tipos de prova. Existe a prova para você ir para o ensino superior, a prova para você ir para o ensino técnico e a prova normal para você ir para o ensino secundário. E essa hora onde você muda do ensino primário para o secundário se tornou uma hora que determina o que você vai ser na sua vida. E aí é que tá alguns problemas que o ensino de Singapura ainda tem. Porque as pessoas querem muito passar nessa prova e querem muito tirar notas boas nela. Porque isso vai determinar o que eles são. E isso fez com que os alunos tivessem muita pressão dos pais e eles mesmos se pressionassem para tirar uma nota boa. E apesar de lá todo o ensino ser baseado na meritocracia, a meritocracia lá também é uma farsa, porque 70% dos alunos pagam por tutores. E esses alunos que têm dinheiro para pagar tutores, normalmente eles são os alunos que conseguem as notas melhores e as melhores vagas no ensino secundário. E por isso os alunos que não têm dinheiro e nem não têm condições de pagar tutores, eles se dão mal. Então, até lá, onde a meritocracia é a base, ela não funciona de verdade. E esses são os dois grandes problemas de lá: o problema da meritocracia, que não funciona de verdade, e o problema da pressão, que gera doenças psicológicas e gera muita pressão sobre os alunos. E é por isso que a educação de Singapura está em segundo lugar. Eles não tomaram uma política que dizia que as pessoas estavam sendo alienadas pela educação como mimimi, que é o que a gente fez aqui no Brasil quando Paulo Freire disse pra gente que a nossa educação era uma educação bancária. E eles decidiram mudar tudo isso e criar uma educação crítica. E para eles conseguirem chegar onde estão agora, eles demoraram mais de 30 anos, mais de 50 anos. Ele já está completando 50 anos da primeira medida. E a gente mal começou ainda. Então, se a gente quer chegar até Singapura, a gente precisa mudar logo. E a gente precisava aplicar alguns ensinamentos que Paulo Freire nos disse. Porque da mesma forma que o ranking PISA não pode avaliar diversos países de forma diferente, a gente não pode usar as mesmas medidas que Singapura aqui. A gente precisa pensar em medidas para cá. E quem já fez isso foi Paulo Freire. Todo o pensamento dele foi baseado na educação do Brasil. Então, usar o pensamento dele seria o melhor para a gente.
É isso o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal, deixem o seu like, deixem o seu comentário para a gente discutir mais esses problemas. Muito obrigado.